Se você já entende a importância da organização financeira, está aqui sempre acompanhando os meus vídeos, falando o quanto é fundamental você ter um planejamento financeiro, mas ainda não consegue aplicar isso na prática, esse vídeo é totalmente para você. Hoje eu vou te falar como montar esse planejamento financeiro todos os meses, como fazer um bom acompanhamento para que você possa ver o resultado repercutir positivamente na sua vida. Então, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Gleidson, sou consultor financeiro e aqui eu ajudo pessoas a organizarem as suas vidas financeiras, a quitarem as dívidas, a realizarem investimentos para a realização dos seus sonhos, das suas conquistas, ou seja, ter uma boa relação com o dinheiro. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado aqui durante todas as semanas. Bora lá para o vídeo? Para quem é seguidor raiz aqui do canal, já sabe que eu sempre fui muito bem organizado financeiramente, mas teve um período ali da minha vida que eu comecei a me endividar. Após a abertura de um comércio, de uma loja de roupas, eu não tinha uma reserva de emergência, ou melhor dizendo, eu usei todo o valor que eu tinha para essa reserva de emergência, porque eu nem chamava aquilo de reserva. E as entradas da minha loja, do meu empreendimento, não eram tão expressivas conforme as saídas, e ali eu comecei a me endividar. Foi aí que eu fui em busca de orientação e direcionamento, o que eu poderia fazer para organizar a minha vida financeira e nunca mais retroceder. E logo de cara, eu já fui orientado, eu já comecei a aprender que eu precisava ter um planejamento financeiro. E o que isso significava? Eu precisava gastar o meu dinheiro no papel antes de gastar ele no físico. Ou seja, antes de eu receber o meu salário, eu já precisava listar todas as entradas, todas as saídas, já destinar, para que quando eu recebesse ele, eu só seguisse aquele plano. E foi aí que eu comecei a realizar esse planejamento financeiro na minha vida e as coisas começaram a mudar, começaram a avançar e eu nunca mais retrocedi. Então é justamente isso que eu vou te ensinar hoje. Como montar esse planejamento financeiro na prática todos os meses, como você conferir, analisar, para que você possa realmente ter o controle do seu dinheiro, ter o controle da sua vida financeira. O primeiro passo para que você possa realizar um bom planejamento financeiro é você listar, seja num papel, seja numa planilha, seja no bloco de notas do seu celular, todas as suas entradas. Sim, o seu salário. No salário, não conte o bruto, não conte o valor que é registrado lá na carteira, porque nós sabemos que tem muitos descontos. Você precisa considerar o seu salário líquido, o que realmente cai na conta. Você também deve considerar todos os seus benefícios que você recebe em dinheiro, seja vale transporte, vale alimentação, vale refeição, horas extras, comissões. Para quem é empreendedor, o seu prolabore, a sua retirada ali do seu salário da sua empresa. Então você já precisa ter isso bem claro na sua mente. Quais serão os recebimentos que você já terá no próximo mês? Qual que é o momento ideal de você montar esse planejamento? Sempre na última semana ou no último dia do mês. Por quê? Você já vai listar como será o seu próximo mês. Então já pegue as suas entradas previstas para o próximo mês e já liste aí no papel. Agora nós vamos para as saídas. E a primeira saída que eu já gosto de listar dentro de um planejamento financeiro são os investimentos, que é o você guardar, você investir dinheiro para os seus objetivos futuros. Colocando uma aspas, um parênteses aqui, para você que é cristão, ou para você que também não é cristão, mas exerce a questão da doação, a questão do dízimo, já é em primeiro lugar também, seja o valor que você coloque aí no seu orçamento. 10%, 15%, 20%, não sei, aí é com você. Mas após você já ter separado o valor da doação, você vai listar os investimentos. E quando falamos da área de investir, eu gosto de separar em 3 etapas. Primeiro, reserva de emergência. Segundo, a conquista dos seus sonhos, objetivos. E terceiro, aposentadoria/independência financeira. Não vou entrar profundo em cada um desses, porque nos vídeos anteriores eu já falo bastante sobre isso. Inclusive eu tenho um vídeo que fala somente sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você já assistir logo após esse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Mas é fundamental você já listar o valor que você vai investir para cada uma dessas áreas, seja reserva, sonhos ou aposentadoria. Isso já precisa estar descrito no seu planejamento.
Isso você já precisa considerar como se fosse uma dívida, um boleto que você tem. Porque o que ocorre com muitas pessoas, e é o que ocorria na minha vida, é nós termos um grande erro de pagarmos todo mundo. Pagamos o aluguel, o boleto do financiamento, energia, mercado, combustível, lazer. E se sobrar dinheiro, aí eu invisto para mim. Só que nós precisamos nos priorizar, porque raramente vai sobrar se você não fizer isso. Então você primeiro precisa investir para você, em você, para depois você começar a pagar as outras despesas. Após termos listado as saídas para os investimentos, nós vamos listar as despesas fixas, que são aquelas que você terá todos os meses, que geralmente são boletos. Faça chuva ou faça sol, você vai ter que pagar aquilo. O financiamento, o aluguel, a energia, a internet, conta de água, academia, plano de celular, escola dos filhos, qualquer outra despesa fixa que você tenha. Você já precisa listar aí. E aí você pode me falar, mas Gleidson, eu não sei o quanto vai vir a minha energia, porque ela varia durante os meses. Você já coloca uma média, que você sabe a média que vem aí durante os meses. Então você já precisa ter uma noção para que você já liste aí no seu planejamento financeiro. Após termos listado as despesas fixas, nós vamos listar as parcelas. Primeiro, seria fundamental que nem tivesse elas, né? Mas caso você ainda não tenha um planejamento financeiro, você não esteja muito bem organizado, é possível que você tenha algumas ou então várias, diversas parcelas. E aí você já precisa listar uma a uma também. Seja uma loja de roupas, uma loja de móveis, uma loja de sapato, uma loja de eletrônicos, seja o que for. Você já liste cada uma dessas parcelas e fundamental também você já montar um pré-planejamento para os próximos meses. Como assim? Vamos supor que você comprou um celular em 10 vezes e você está na parcela 6. Para esse mês você coloca parcela 6 de 10. Para o próximo mês você coloca 7 de 10. Para o próximo, 8 de 10. Até finalizar. Fazendo isso, você vai conseguir enxergar o quanto de parcelas você tem para os próximos meses. E é importante você fazer isso para se controlar, não fazer novas parcelas, porque você já consegue enxergar em qual mês você não terá mais nada de parcela. Ou seja, terá um alívio bem grande aí no seu orçamento. Então já faça isso também. E para finalizar, as despesas que nós vamos listar dentro do planejamento financeiro são as despesas variáveis. Aí entra supermercado, alimentação, transporte, gastos pessoais, gasto com beleza, presentes, manutenção na casa, entre outros que você possa ter. O nome já fala, esses gastos são bem variáveis. Só que você também precisa ter uma meta. Então pegue nos meses anteriores qual foi a média de valor que você gastou, por exemplo, em supermercado. E após você ter listado todas as entradas e todas as saídas, o quanto você considera plausível, atingível você ter gasto de supermercado todos os meses, que não irá afetar no seu orçamento. A mesma coisa com transporte, a mesma coisa com seus gastos pessoais, a mesma coisa com qualquer outro gasto variável que tenha. Após você ter listado todas essas despesas, você vai somar todas as despesas listadas, investimentos, gasto fixo, parcelas e gastos variáveis. A soma de tudo você pega, aí você vai retornar lá nas entradas e vai subtrair o valor das despesas. Qual foi o saldo que deu? O ideal é dar zero. Por que dar zero? Porque é importante você já gastar o dinheiro antes de você receber ele. E você não ficou sem dinheiro nenhum. Por quê? Você já investiu para os seus objetivos, para os seus sonhos, para a reserva financeira, para a aposentadoria. Só que para muitos, quando estão iniciando a montar esse planejamento financeiro, o saldo dará negativo. Ou seja, faltou dinheiro para suprir todas essas despesas. Então, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, você pode buscar alternativas de renda extra, aumentar a sua renda, seja no seu próprio trabalho ou seja com rendas por fora do seu trabalho. Outra alternativa, diminuir despesas. As variáveis geralmente elas são mais fáceis. Não vou falar assim que é com tranquilidade, mas é algo que está mais no seu controle ali para você diminuir. Seja a questão de supermercado, de transporte, gasto pessoal. As parcelas nós sabemos que já foram feitas, então elas vão acabando nos meses seguintes, caso você não faça mais. Gastos fixos você até consegue reduzir com renegociação no seu plano de internet, renegociação no seu plano de celular,
se mudando para um aluguel mais barato, caso você more de aluguel, mas aí nós sabemos que a questão do aluguel já vai envolver outras questões também, né? Questão de mudança, questão de seguro-fiança ou depósito calção. Então, você renegociar com as empresas que fornecem esses serviços básicos, como internet, plano de celular, já é uma mão na roda, mas também não vai ser algo aí que vai aliviar tanto como os gastos variáveis ali, que você pode ter um olhar mais clínico, um olhar mais detalhado para que você consiga reduzir. Outro ponto que talvez seja necessário nesse início é a questão dos investimentos, você não conseguir investir o valor que você gostaria. Então, investir um valor bem menor para que o seu dinheiro dê ali para suprir todas as despesas. E assim que você for finalizando as parcelas, aumentando a sua renda, você já vai tendo um aumento também nesses investimentos para conquistar os seus sonhos cada vez mais rápido. Agora, dica extra. Feito esse planejamento financeiro, quando você receber o seu pagamento ali no início do mês, todas as semanas, você já vai pegar e já vai conferir o que está dando certo, o que você precisa recalcular a rota. Por exemplo, se você listou que você vai receber R$ 5.000 e no dia 10 você já recebeu R$ 3.000, você sabe que ainda falta R$ 2.000 para sua meta de recebimentos. Então você já se organiza aí. A mesma coisa com as despesas. Se você se programou, se você planejou que você gastaria R$ 2.000 com supermercado, só que é dia 10, você já gastou 1.500, você sabe que você terá apenas R$ 500 e ainda restam 20 dias desse mês. Então você também já se controle. E para isso você vai fazer para todas as despesas e também para as entradas, principalmente para quem vai ter entradas extras. Para quem é entrada fixa, apenas um salário, já não tem tanta modificação, mas para quem tem entradas extras, vai tendo várias entradas no decorrer do mês, é muito importante você fazer esse acompanhamento pelo menos uma vez na semana. E quando chegar o final do mês, você faz uma revisão do mês todo. O quanto eu planejei de entradas e o quanto realmente teve. O quanto eu planejei de gastos fixos, o quanto realmente teve. O quanto eu planejei de gastos variáveis, supermercado, o quanto eu realmente gastei. O quanto eu planejei de gastos pessoais, o quanto eu realmente gastei. O quanto eu planejei de investimentos, o quanto eu realmente fiz. Porque aí você vai ter um parâmetro se o que você planejou você está seguindo ou você precisa recalcular a rota para o próximo mês. Fechou esse mês? Já monta o planejamento para o mês seguinte e vida que segue. Fazendo isso, pode ter certeza que a sua vida financeira vai mudar de uma vez por todas. E aí, quando você está iniciando a fazer isso, você pode pegar e falar: nossa, Gleidson, mas que chato, mas que difícil. Tá, legal, não vai ser. Fácil, muitas vezes no início, também não vai ser. Se fosse fácil, todas as pessoas faziam, mas elas não fazem. Você sabe muito bem que a maioria das pessoas estão endividadas, estão preocupadas, estão ansiosas por questões financeiras. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ter o controle do seu dinheiro, ou seja, já não é mais ele que manda em você, agora é você que manda nele. E você vai ter resultados diferentes da maioria das pessoas que, consequentemente, não fazem isso. Agora eu quero saber, você já faz um planejamento financeiro igual esse que eu acabei de detalhar para você? Não tinha noção de como fazer e agora abriu muito a sua mente e você vai começar a fazer a partir desse mês? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui que eu vou ter o prazer em ler e te responder. E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, eu já quero te convidar. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado aqui durante todas as semanas. Deixe o seu like aí para fortalecer esse canal e me incentivar a criar cada vez mais conteúdos para te ajudar a organizar a sua vida financeira. E aproveita, já encaminha para o seu amigo que você sabe que ele não faz nada disso, mas que ele precisa começar a fazer urgentemente. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!